Pessoal, voltando aqui com o nosso curso, né? Até agora a gente viu bastante sobre funções e vamos continuar nessa pegada, tá? A gente tem muito o que ver e hoje vamos bater um papo aqui, vou falar um pouquinho, vamos brincar um pouquinho com funções, tá bom? Na aula passada a gente parou falando sobre os argumentos nomeados, onde eu coloquei o nome exatamente igual o argumento de entrada da função, para eu poder garantir a ordem que eu quero enviar as informações para a função, beleza? Muito bem, nem sempre, tá? Essa sintaxe completa aqui, como nós vimos na primeira aula, nem sempre é assim. Eu posso muito bem não ter nem argumento de entrada, como também não ter argumento de retorno aqui, de saída. Eu falei, mas não mostrei ainda, né? Então vamos brincar um pouquinho aqui, tirando algumas informações aqui para a gente ver funcionando. Imagine então agora que eu precise de uma função que não tenha nem entrada, ou tenha entrada a princípio e não tenha retorno, tá? Vou apagar essas funções que nós já fizemos aqui. Vamos começar tudo do zero aqui, né? Muito bem, vamos criar uma função aqui que apenas imprima alguma coisa na tela. Então, a função tipo mensagem. Claro que os exemplos que às vezes eu passo aqui, turma, nem sempre são tipo assim, são usuais no dia a dia. Às vezes eu preciso fazer uma coisa bem mais simples para que vocês entendam a funcionalidade daquele comando, tá? E aí a gente vai amadurecendo e vai conseguindo aplicar ele dentro da nossa vida, dentro de um programa diário, né? Dentro de um programa que você vai fazer ali no seu trabalho diariamente, tá bom? Então, o que eu quero mostrar agora é que eu posso ter uma função bem simples, onde eu recebo aqui, por exemplo, apenas um nome do tipo string, tá? E dê um print aqui na tela, dizendo o seguinte: olá fulano, né? Olá o nome da pessoa que vai chegar aqui. Lembrando que quando eu quero colocar o valor de uma variável, eu utilizo o dólar. Para chamar essa função, a gente já sabe, basta colocar o nome dela e passar o nome, né? Vou passar aqui o meu nome, tá? Eduardo. Vamos rodar essa aplicação para a gente ver. A última impressão foi da aula passada, né? Muito bem, olá Eduardo. Então a gente já sabe que a gente chama a função pelo nome dela, a gente passa os argumentos aqui dentro, mas perceba o seguinte agora, essa função não tem nenhum tipo de retorno, não tem mais aqueles dois pontos string ou inteiro, ou seja lá o que for, não tem retorno. E tudo bem, tá? O retorno é opcional. E quando o retorno é opcional, eu ainda posso fazer isso, para dizer, é Unity, ele não volta nada, é como o void no Java, tá? Com pequenas diferenças aqui, porque Unity é uma classe aqui dentro do Kotlin, tá? Então percebam que ele fica até cinza, né? Porque de fato o default dele já é Unity, então eu não preciso explicitar isso, tá? Eu posso esconder e por inferência, como não tem nenhum return aqui, ele sabe que essa função não retorna nada. E se eu executar, como vocês viram aqui, apareceu a mensagem, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu posso também ter um valor default para um argumento de entrada. Aqui eu precisei passar Eduardo. Caso eu não passe Eduardo aqui e chame essa função, percebam que fica com erro, porque esse argumento de entrada aqui é obrigatório, tá? Mas eu posso ter um valor default. Por exemplo, imagine que seja uma entrada aqui de uma aplicação, que a pessoa tem esses boas-vindas, né? Olá Eduardo, ou bom dia, ou boa tarde, enfim. Mas se a pessoa não estiver logada, mostre olá convidado, por exemplo, na tela de entrada de um aplicativo. Então eu posso dizer o seguinte, nessa minha função eu tenho um argumento de entrada do tipo string, porém com o valor default de convidado. Isso aqui é interessante, convidado. Percebam que até o erro da minha função já sumiu, porque agora é opcional eu mandar ou não o nome. Se eu rodo minha aplicação agora, como eu não estou enviando nenhum argumento para dentro da minha função, simplesmente vai ficar olá convidado, né? Olá, beleza? Porém, no mesmo momento que eu quiser passar, se eu disser, sei lá, Pedro, aqui, e rodar minha aplicação, ele substitui. Então, esse valor que eu coloco para uma variável aqui dentro, né? Nome, string, convidado, só vai assumir se não chegar nenhuma informação dentro da minha função. Perceba que agora ficou olá Pedro, tá? Claro que eu posso fazer completinho aqui, como eu ensinei a vocês na aula passada, nome Pedro, e não volta nada dessa função.
tá? Aí pode surgir uma pergunta para quem está começando, não tem ainda essa maturidade de visualizar cenários possíveis para aplicar isso que eu estou informando a vocês agora, né? Essa nossa conversa de hoje sobre função. Imagine aí, eu preciso limpar um carrinho de compras, né? Então eu não preciso passar nada para aquele carrinho de compras, eu preciso só que ele limpe, por exemplo. Então vamos imaginar aqui uma variável, deixa eu fazer de uma forma assim, não é que seja errada, mas que vai promover uma alteração de código. Imagine que eu tenho aqui carrinho, e esse carrinho aqui é uma lista, mutabilista aqui de, sei lá, item, eu vou colocar assim, tá? Item 1, item 2, opa, faltou aqui as aspas, copiar aqui, item 3 aqui, pronto, 3 itenzinhos. Se eu imprimir esses carrinhos aqui, ó, vamos imprimir ele aqui, print carrinho. Vocês percebem que vai ter uma lista com itens aqui, tá? Vou imprimir aqui para vocês verem. E eu quero uma função que limpe esse carrinho. Ó, item 1, 2 e 3. Apareceu aqui meus itens. Faz de conta que eu comprei um teclado, um mouse, e seja lá o que for. Um mousepad, né? Muito bem. E eu quero uma função que apenas limpe esse carrinho. E eu não preciso passar nenhum tipo de atributo para limpar esse carrinho, já que está dentro do meu contexto. Eu não preciso que ele me devolva nada, ele simplesmente limpe o carrinho. Um exemplo, tá? Então, como é que eu poderia fazer uma função dessa? Que tivesse uma outra função aqui ou alguma operação? Querendo ou não, turma, o print já é uma função que imprime alguma coisa. Mas para não ficar tão abstrato, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. A função é limpar esse carrinho que eu quero fazer agora. Então, eu vou criar aqui. Vou deixar isso aqui, vou mudar essa função aqui e vou apagar isso aqui. Porque sempre atrapalha quando fica assim muito suja a tela, né? Beleza, principalmente para quem está começando, né? Então, vou colocar assim, função limpar carrinho. Carrinho de compra, tá? Não vou passar nada e eu vou aqui dentro do escopo da função, eu quero que ele faça uma operação, que é pegar carrinho, perceba que aqui vai dar um errinho, tá? Carrinho ponto, opa, como assim? Carrinho não tem nada para fazer carrinho? Não tá aqui em cima carrinho e de repente não tá aqui embaixo, eu não posso acessar? Bom, vamos mais para uma observaçãozinha aqui, mais uma dica, tá? Quando a gente fala em variáveis, a gente também tem um escopo de variável. O que é isso, né? Aonde a variável está acessível. Se eu criar uma variável neste ponto aqui, ó, neste ponto, ela só vai estar acessível aqui dentro do escopo da função que eu criei a variável. Percebam, se eu colocar a palavra carrinho aqui embaixo, ó, já aparece. Ele já entende que eu estou falando, me fazendo referência a essa variável criada aqui em cima, tá? Em outra função, não, é outra parte do código. Eu não consigo ter acesso desse jeito aqui, eu não consigo ter acesso a variável carrinho, que é uma lista de itens que eu estou comprando. Nesse caso aqui específico, a gente vai pegar ela e colocar fora das funções, solta dentro do arquivo, daí ela fica com escopo de arquivo, qualquer lugar desse meu arquivo eu consigo acessar essa variável. A gente não está falando ainda em private, visibilidade, tá? É apenas para esse contexto, para a gente entender função ainda, tá? Então eu tenho um carrinho aqui fora. Esse carrinho eu posso acessar em qualquer lugar do meu arquivo. Então eu quero fazer o seguinte agora. Eu tenho a função limpar carrinho, né? E eu quero meu carrinho clear, ou seja, limpe o que tem dentro dele. Então se eu colocasse aqui em cima, turma, ó, vamos imprimir o carrinho primeiro. Então imprimo o carrinho, limpe meu carrinho, limpar carrinho, e depois imprima meu carrinho novamente, só para a gente ver se ele limpou. Então eu tenho dois prints. Um vai mostrar a lista de carrinhos. Essa função vai ser executada sem eu receber nada, sem eu mandar nada. E depois eu imprimo o carrinho, vocês vão ver que a lista está vazia, tá? Vamos rodar a aplicação para a gente ver acontecendo aqui embaixo. Vamos lá. Está compilando, ó. Foi. E aí depois, né? Nem mostra nada, porque na verdade eu mandei imprimir e não mandei imprimir nada. E daí a gente nem sabe se foi limpo de fato o carrinho. Vamos resolver isso aqui rapidão? Vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui dentro, lista de itens, só para a gente ver a coisa acontecendo, tá? 2 pontos, como isso aqui também é uma variável, tem que colocar o cifrãozinho antes, né? E depois eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, imprimindo a mesma variável, tá? Fazer a mesma coisa. Pegar esse cara aqui embaixo, ó, e imprimir o carrinho de novo. Vai fazer mais sentido agora, tá? Rodar a aplicação. Percebam que vai aparecer a mensagem lista de itens. Lista de itens, tá aqui, ó, 1, 2, 3. Depois, lista de itens, um array vazio. Um array vai entender depois, tá?
mas você perceba que não tem nada dentro dessa lista, desse meu carrinho de compras. Então isso aqui é um exemplo bem básicozão, tá? De uma função que eu posso executar, que eu não vou passar parâmetro, não vou receber nada de volta também dessa função. E aqui é um exemplo bem simples, porque o entendimento aqui não é você limpar um carrinho desse formato, tá? É mais para entender que uma função realmente ela pode não ter nem argumento de entrada nem de saída. E eu ainda posso simplificar ainda mais, tá? Uma função, ela aceita ser inline. O que é isso? Ó? Em uma linha única aqui, eu posso dizer que a função limpa carrinho é igual a uma única operação. Olha como fica bacana, apenas uma linha eu consigo criar uma função sem receber parâmetro, sem ter o corpo lá, né, aberto por chaves, com o sinal de igual, não tem o return. E aqui, se essa função fosse para retornar alguma coisa, tá? Eu poderia fazer assim também e eu tiraria o return dele, não tem problema nenhum. Eu consigo fazer desse jeito também, como por exemplo, né, antes de terminar, vamos fazer uma função rápida aqui. Vamos fazer aqui uma função bem rapidinha, tá? Para a gente ver uma função que traz retorno, mas eu não preciso botar corpo, tá? Vamos colocar uma função soma de novo. Nós já fizemos isso, mas de forma bem simples, ó. A do tipo int, B do tipo int e vai me retornar a soma de A mais B. Olha que bacana isso aqui. Eu tenho uma função simples, não tenho escopo e estou dizendo que essa função soma já é igual a A mais B, ou seja, não tem o return. Mas nesse caso, ela retorna alguma coisa assim. Por inferência, ele está falando que esse cara aqui é do tipo inteiro. Como é que a gente sabe disso? Ó? Se eu colocar uma variável aqui em cima, como resultado para receber... Opa, não tem esse igual. Resultado para receber o resultado da minha função soma, passando, sei lá, 1 e 1, botando 2. Percebam que a própria variável resultado ó, é do tipo inteiro. Então, por inferência, ele soube que a soma de inteiros volta um inteiro. E quando eu uso inline na mesma linha, eu não preciso fazer isso, ó, tá? Mesmo que eu aceite, mas eu não preciso nem fazer isso, porque como é igualdade, ele sabe que essa função é igual ao retorno da operação, eu não precisaria nem colocar isso aqui, nem muito menos fazer isso aqui, né? Colocar lá como a gente já viu fazendo aqui. Só que se eu fizer dessa forma, colocando as minhas chaves, eu sou obrigado a colocar um return para fazer funcionar. Então percebe a diferença? O int, nesse caso aqui, ó, se eu arrancar esse int aqui, ele vai reclamar, porque eu tenho que ter uma combinação. Se eu estou colocando return, ele precisa saber qual é o retorno, ele não faz por inferência. Se eu não colocar esse parênteses aqui, ou melhor, essas chaves aqui, aí eu não preciso colocar return, porque daí eu uso no lugar das chaves o igual. Tá aqui embaixo, vou só colocar na mesma linha aqui. E aí quando eu uso igual, o meu tipo pode ser, é opcional na verdade, posso colocar ou não. Beleza? Espero ter ficado claro. Na próxima aula a gente volta ainda entendendo um pouco mais sobre funções. Tem muito que ver ainda em funções. Beleza? Abraço e até daqui a pouco.